Fala galera, Psique, e hoje eu vim trazer a review e o que eu achei jogando Gris, esse jogo lindo que traz uma mensagem muito importante pra gente, de uma forma completamente inovadora. Então, primeiramente eu vou comentar sobre alguns pontos do jogo que eu achei incríveis, que, que arte espetacular, principalmente quando a gente vai falar que essa arte é o que passa a mensagem. O fato do jogo conseguir transmitir tudo que ele quer, tudo que você tem que entender, sem ter um único diálogo, pra mim é uma coisa incrível. A arte, a gameplay e as poucas cutscenes já transmitem tão bem a mensagem que você não tem necessidade de um texto, de uma mensagem. Tá tudo ali. É só você interpretar da forma como você quiser. Porque por mais que o jogo ele conte a história de uma menina que perdeu a mãe e tá enfrentando o processo de luto, você não precisa interpretar dessa forma, assim como eu não interpretei. Quando eu vi esse jogo, enquanto eu tava jogando, eu só sentia o como esse jogo fala sobre fazer terapia. Como esse jogo mostra como funciona um processo terapêutico, ou pelo menos como ele deveria funcionar. Primeiramente, você tá ali presa nos seus problemas, sem conseguir andar, sem conseguir se mexer, no mundo preto e branco. Até que a nossa protagonista nem pular ela consegue. E com isso, ela resolve buscar a terapia. E entrando na terapia, a gente consegue descobrir no jogo a cor vermelha. E a gente começa a devolver cor para aquele mundo monocromático. Nisso, a cena do vermelho, quando começa aquele vendaval e fica te empurrando, e você tenta ir pra frente, ele te empurra pra trás, ele tenta ir pra frente, ele te empurra pra trás. Mas você com seu psicólogo sempre vão estar ali, progredindo, por mais lento que seja. Até que vocês conseguem desenvolver uma estratégia. Você consegue desenvolver uma habilidade que te ajuda a lidar com isso. No caso da Gris, ela virou um cubo bem pesado, como se fosse um cubo de pedra. E com isso o vento não conseguia mais empurrar ela para longe. Mas, assim como na terapia, as habilidades, elas não são aplicáveis para tudo. Não é uma receita de bolo que vai funcionar para todas as situações da vida. E se a Gris continuasse como pedra o tempo todo, ela não ia progredir, porque quando ela tá como pedra, ela anda muito devagar e além disso, ela não consegue pular. Isso nos mostra que a gente vai ter momentos em que a gente tem que ficar pedra, momentos em que a gente tem que ficar a gente, ficar padrão. E com isso, a gente vai criando essa maleabilidade, essa flexibilidade para poder lidar com essas situações. E Gris vai mostrando isso muito bem, porque a cada cor nova é um desafio novo, uma emoção nova, uma questão nova, uma demanda nova que ela traz para terapia. E a cada cor, uma habilidade nova surge. Ela voa, ela começa a nadar, e cada uma dessas habilidades dela é aplicada em um contexto. Porque sem contexto, essas habilidades não teriam muito objetivo. Com isso, depois de ela reunir todas essas habilidades e ela conseguir recuperar a voz dela, ela sente que ela tá pronta para poder sair e voltar a viver o mundo.
A recuperação da voz dela mostra o fim do processo, de lidar com aquele luto. Mas como em toda boa terapia, e como todo bom transtorno ou questão que a pessoa tá vivendo, a gente nunca vai falar de cura, porque aquilo sempre pode voltar. E assim, Gris cai de novo naquele mundo preto e branco. Porém, com uma diferença. A gente teve uma jornada inteira pra devolver as cores da Gris, ensinar pra ela as habilidades pra ela poder passar pelas adversidades e recuperar a voz dela. E quando ela volta pra esse mundo preto e branco, ela não esquece das habilidades. Ela não perde o que ela aprendeu na terapia. E isso faz com que ela consiga sair daquele mundo preto e branco e enfrentar o grande problema e enfrentar de cara agora com as habilidades necessárias para esse enfrentamento o que atormentava ela. Esse sentimento de luto e perda que era incapacitante. Que no jogo é representado por um pássaro. Primeiramente por um pássaro preto, que depois vira uma moreia e depois vira a própria Gris, gritando e retirando toda a cor do mundo dela. E isso é muito bonito de ver, porque depois, quando a Gris consegue todos esses objetivos, ela recupera a cor do mundo dela com uma facilidade muito maior do que a gente teve durante toda a jornada, mostrando que com a terapia ela conseguiu as habilidades necessárias para realmente enfrentar de cara aquilo que estava sendo o grande problema para ela. Trazendo essa reflexão, agora eu vou para a parte um pouco mais objetiva do meu review, que é a escala PC de review de jogos. Eu trouxe aqui 5 categorias que eu acho importante quando a gente vai pensar sobre um jogo, principalmente pensar sobre Gris. A arte do jogo eu dei a nota 10 de 10, porque que arte linda e maravilhosa, assim como a jogabilidade. A jogabilidade pra mim tá incrível. Eu dei uma nota 9 de 10, porque eu acho que os segredos do jogo não ficam explícitos. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que poderia ficar mais claro que existem segredos dentro do jogo. Ele não é um jogo linear numa forma de que não tem nenhum segredo, é o que tá te mostrando ali. O conceito do jogo pra mim também ganha uma nota 10 de 10. Esse conceito de você não usar o diálogo pra contar a história, literalmente só usar a experiência do jogador, a experiência que ele vai ter com a arte, com a jogabilidade e com as cutscenes, é perfeito. A gente vai pra história, onde eu dei a nota 8 de 10. A história eu dei uma nota 8 de 10, pois eu acho que poderia ser um jogo maior. Poderia ser um jogo com mais camadas, mais desafios e mais detalhes que não foram tão explorados assim. E com isso eu chego na última nota, que é tempo de jogo barra custo. Essa eu dei uma nota 6 de 10, porém eu tenho uma explicação. Eu acho que um jogo de R$ 50 durar o tempo que Gris demora pra você zerar é muita grana pra pouco tempo de jogo. Porém, Gris é um jogo que tá em promoção o tempo todo. Então eu recomendo muito que vocês comprem ele na promoção. A minha nota final pra Gris fica 43 de 50, um jogo perfeito para ser jogado. Por favor, busquem jogar Gris. Esse jogo é incrível, principalmente para pessoas que estão passando por algum momento difícil. Esse é um jogo que te dá uma oportunidade muito grande de te fazer pensar um pouco sobre a vida, enquanto te distrai, não distraindo. Com isso, gente, fico aqui com a minha review. Comprem Gris. Se buscarem a promoção, melhor ainda. Vale muito a pena. E meu review fica por aqui. Quase que eu me esqueço, gente. Curte o vídeo, se puder comentar também alguma coisa, se inscreve aqui no canal. Lembrando que a gente fez toda aquela gameplay lá na Roxinha, onde a gente faz lives de segunda a quinta-feira, a partir das 9 horas da noite, jogando diversos jogos e também trocando uma ideia da hora. A gente fica por aqui. Valeu. Falou.